Olá, Andréia de Your Teacher, Your English Teacher. Hoje eu vou ensinar para vocês Past Perfect. Muita gente acha que isso é um tema difícil porque acredita que não tem a mesma coisa em português. Eu vou falar para vocês que tem sim. É o que a gente chama de passado perfeito. A gente não chama com esse nome em português, mas ele existe sim. O passado perfeito, Past Perfect, ele serve para organizar as ideias. Ele é um passado mais antigo que o passado. Como assim, Andréia? Passado mais antigo que o passado? Que confusão é essa? Eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Quando eu cheguei lá, eles já tinham almoçado. Repare, quando eu cheguei lá é um passado. E antes desse passado, eles já tinham almoçado. Então, past perfect é uma coisa que aconteceu antes. Antes do passado. Vamos lá, vou dar mais exemplo para ficar claro, tá? Quando eu toquei a campainha, ela já tinha saído. Então, você tocou a campainha, algo no passado, e ela já tinha saído. Agora, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa muito importante. Reparem que eu usei o verbo tinha saído. E eu quero que vocês lembrem aqui comigo como é que é o verbo ter em inglês. É o verbo have. Tinha saído. Had left. Had gone. Então, anota aí essa dica. Pra gente ter o past perfect, a gente vai sempre ter o had e depois o verbo no particípio. Que papo é esse de verbo no particípio? Verbo no particípio, eu não sei se vocês estão lembrados de uma tabelinha que a gente vê na escola ou nos livros. A gente tem os verbos. A gente está falando de passado, tá? Agora. A gente está falando de verbo no particípio passado. A gente tem o verbo regular e o verbo irregular. O verbo regular é aquele que termina com ed. I play, eu jogo. Eu joguei, passado dele, I played. E o past participle dele, I played também. Então, quando a gente tem um verbo regular, ele é todo igual. Ele é sempre ed, seja no passado, seja no particípio passado. Agora, o particípio passado dos verbos irregulares, ele muda um pouco. O verbo irregular é aquele assim, olha, eu como, I eat. O passado dele é I ate. E o terceiro passado, tem uma fileirazinha, vocês conseguem achar essa tabelinha em vários lugares na internet. Aqui no final eu vou trazer um modelinho para vocês. É eaten. Então, esse terceiro passado vocês têm que saber para vocês conseguirem usar o past participle. Desculpa, o past perfect. Por quê? Porque a gente não fala eu cheguei lá, ela já tinha comeu. Não. A gente fala eu cheguei lá, ela já tinha comido. Então, esse tinha é o had e o comido é o eita, não tá saindo. É o verbo no particípio, eaten. Então é importante vocês decorarem essa tabelinha para vocês saberem como é que fica o verbo no particípio. Então, continuando lá. Isso aqui eu já dei, o exemplo que eu já dei. Quando eu já cheguei lá, ela já tinha jantado. Agora um outro exemplo que eu tô dando aqui para vocês. He had been sick before we traveled. Eu quero chamar a atenção para vocês que aqui a gente está usando o had, que é o verbo ter no passado, e a gente está usando também o verbo to be, gente. O be, você lembra o que é o verbo to be? O verbo to be é I am, na verdade é o am, o is ou o are. Esse é no presente. E como é que fica o verbo to be no passado? No passado simples, was e o were. E no terceiro passado, que é o past participle, ele vira been. Então, olhem essa frase. He had been sick. Ele tinha estado doente antes de nós viajarmos, tá? É um passado mais passado. Ele estava doente antes da gente ter viajado. E é uma coisa importante, tá? Como a gente está falando de um passado que é antes de outro passado, normalmente ele não vem sozinho na frase. Imagina eu chegar para vocês e falar assim, eu tinha escovado os dentes. Aí você vai, tá, e aí? Então, normalmente, uma frase que tá no past, no perfect past, past perfect, vem junto com ela uma frase no simple past. Por quê, Andréia?
Porque o past perfect, ele vem sempre antes do simple past. Senão fica igual essa frase solta aqui. Eu tinha escovado os dentes.